Capítulo 5. Médium na Umbanda ou no Espiritismo? Não é a religião que torna o homem feliz, mas sim o amor, a vida em sintonia com o bem. Religião é caminho, ser melhor é a meta. Do livro Fala Preto Velho, pelo espírito do pai João de Angola, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira. Então aqui, ele já colocou aqui na epígrafe do início do capítulo, que não é a religião que vai fazer a pessoa ficar mais feliz, e sim o amor, né? A sintonia com o bem. A religião é um caminho, mas ser melhor é a nossa meta. E uma fia falava a nego: Pai João, eu frequento o centro espírita, mas também frequento a Umbanda. Gosto da Umbanda, mas lá tem as coisas com as quais não concordo. Não consigo me decidir em qual vou trabalhar mediunicamente. Na dúvida, Musanfia, faça opção pelo amor, até encontrar o seu caminho. Seja médium da bondade para aqueles que passam por seu caminho. Seja médium da brandura ante aqueles que se equivocam. Seja médium da tolerância para aqueles que tombam no excesso. Seja médium da paciência para aqueles tantos que não conseguem atender-lhe a expectativa. Mediunidade é a luz que vem de dentro e espalha seu clarão por meio de ações e palavras, de pensamentos e sentimentos. Pouco importa onde a fia estiver, pois o amor não tem tempo. Antes de decidir, ame. Quando decidir, ame também. Depois de decidir, ame ainda mais. Então, ser médium de bondade para aquelas pessoas que cruzam o caminho. Ser médium da brandura, né, da paciência para aquelas pessoas equivocadas, irritadas. O médium da tolerância para aqueles que estão no excesso. Da paciência para aqueles que não atendem às nossas expectativas. E a mediunidade, ela é uma luz que vai vir de dentro de nós, né? Vai espalhar a claridade através de ações e palavras, pensamento e sentimento. Então ele falou, onde ela estiver, o amor não tem tempo, não importa onde. Sem amor, nossa capacidade de decidir fica comprometida pelas imperfeições que ainda carregamos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus não diferencia Umbanda, Espiritismo, Catolicismo, religião evangélica. Para ele, são apenas salas de aula, na Universidade da Vida, que tem como único propósito lecionar as preciosas lições que vão nos libertar perante a própria consciência. Não é a religião que torna o homem feliz, mas sim o amor, a vida em sintonia com o bem. Religião é caminho, ser melhor é a meta. Então a gente sabe que existe uma grande preocupação em muitas pessoas em rotular, em colocar, em segmentar, em separar, em enquadrar a sua religião como correta. Nem por mal, né? Mas às vezes a pessoa tem uma identificação tão grande ali com a situação que ela não consegue ver, ou não quer, ou não aceita, né? Tem um lado bom que com certeza isso vai ser aproveitado. Vai ser utilizado positivamente, vai ajudar pessoas, vai trazer luz, vai... Se ela acredita, é o que importa. O problema é que daí, após isso, precisa dar passos para frente, né? Seguir. O primeiro passo é esse, é o da doação, da coletividade, estar num grupo. Depois, precisa amar o diferente, né? A diversidade, não achar só que o seu espaço, só que a sua seita é a certa. Ter um entendimento mais ecumênico, né? Mais holístico das coisas. Então, a gente tem uma identificação, uma crença que facilita o nosso entendimento. Mas, por isso, a gente não precisa se achar melhor nem criar oposição com os outros, por mais difícil que seja. E a gente vê que existe muito preconceito contra as religiões de matrizes africanas, né? Existem muitos. Porém, o que importa é o que ele falou aqui, é como você está se sentindo e o que você está fazendo para chegar no objetivo que precisa.
Você está trabalhando bem? Está procurando ser uma pessoa melhor? Está tentando deixar as pessoas que estão à sua volta mais tranquilas, trazendo um ambiente mais pacífico, mais amoroso? Então, segue sua vida, né? Agora, o lugar, com o tempo, vai vir. O importante é estar a caminho, estar buscando, estar trabalhando. O problema é ficar parado. Aí você fica parado, não sabe o que quer, não sabe o que faz, vai numa coisa, vai em outra, não fica em nada e não consegue também fazer nada. Aí é preocupante. Porque a mente vazia é oficina de coisa ruim. Então, o que a gente precisa? Se pôr em ação. Independente se é na igreja, se é no centro, se é no terreiro, se é no templo, fazer alguma coisa, né? Colocar nossa capacidade amorosa em ação para que a gente se sinta útil, se sinta bem. Muitas vezes a gente não se sente bem ou se sente útil porque a gente não está fazendo nada, né? Principalmente com a gente. Então, às vezes é o que a gente falou no livro anterior. A pessoa fala assim, mas eu não estou bem, mas eu nunca estou bem. Mas nunca vai estar. Se a gente, primeira coisa, estar bem sempre, isso é uma utopia. Não existe a gente ficar 100% feliz, 100% bem. No mundo que a gente está, na condição de vida, de planeta, de existência, de espírito imperfeito, não tem. Existe o quê? A gente ter momentos bons, momentos de alegria, momentos de felicidade e a gente fazer coisas para isso. Né? Estar em comunhão com as pessoas, divulgar o que a gente acredita, conversar, trocar ideias, né? Estar em coletivo, né? Em grupos e não ficar defendendo bandeiras, porque muitas vezes assim é até meio incoerente, né? A gente vamos falar por nós, não por outros, né? Por nós, se a gente ama tanto uma coisa e segue e tem tanta fé e crença nela, por que a gente vai achar que só ela é a verdade, né? De uma determinada religião. Se o objetivo da religião é tornar o homem bom, não importa qual religião esteja. Se ele está seguindo o caminho do bem, tá tudo bem, né? Então que a gente possa pensar isso para a gente ficar mais leve também. E o capítulo próximo aqui. Vamos ver. Dar passagem aos espíritos, capítulo 6. Escute seus sentimentos. Neles encontram-se os recados profundos da alma, que solicita sempre aquilo que é melhor para a nossa vida. Aprenda a ouvi-los. Eles são o espelho sagrado no qual se refletem todos os comandos da nossa consciência. E nossa consciência é Deus em nós. E que louvado seja Jesus, meus anfios. Que a bênção de Deus caia sobre vós, misseis, e seus lares. Os fios querem saber por que não consegue se comunicar ou dar passagem para os espíritos. Nego velho vai ficar feliz com a pergunta. Nego velho vê que tem muitos filhos na terra, os condutores de reuniões, que pedem para os médios deixar os espíritos falarem, mas isso não acontece. E o que é que trava a língua deles? É medo de errar, de não ser autêntico, de ser criticado, medo de inveja. São muitos medos. Então, isso aqui a gente vê muito na reunião, né? O que acontece? Por que a pessoa não deixa passar, né? O que ela está sentindo? Medo de errar, né? De estar mentindo, de estar colocando que ser coisa da cabeça. Medo de ser criticado pelos outros. A gente tem muito medo de passar vergonha, né? Isso aí está no cerne da maioria de nós. Medo dos outros terem inveja. No fundo, meus filhos queridos, existe o medo de seus próprios sentimentos. Quem tem medo de errar toma contato com o sentimento de falibilidade. Sentir-se falível, experimentar frustração, ter de admitir que não realizamos da melhor forma a tarefa que nos é delegada, é doloroso. Quem tem medo de não ser autêntico encontra-se com sua hipocrisia. Ao perceber esse estado, pergunta sobre o que é que não é seu. Se está mascarando algo para obter vantagem moral. Se está mentindo a favor de interesses particulares. Então, isso daqui são temas pesados, né? Quando a gente toma contato com esse medo de errar, a gente entra em contato com o nosso lado assim, vixe, eu erro. E quando a gente sabe que a gente erra, a gente fica frustrado. E aí a gente tem que admitir que
a gente não é bom naquilo, né? Nossa, eu achava que eu era bom, mas não sou, né? E aí vai da gente ter uma boa autoestima para superar isso e aceitar, tudo bem, eu não tenho que ser bom em tudo, né? Eu estou aprendendo, então isso exige humildade de nós. E muitas vezes muitas pessoas não conseguem ter ou têm dificuldade de admitir que ainda precisa aprender. E essa autenticidade, é o que ele falou aqui, tá junto com a hipocrisia. E quando a gente pergunta assim, se é meu, se não é, será que eu estou querendo ter uma vantagem? Estou mentindo? Né? A gente começa a se questionar. E aí a gente não consegue deixar o espírito passar e dar comunicação. A gente corta, porque em vez da gente sentir, a gente fica pensando. Vamos continuar no próximo.